Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a uma live Pitada Empresarial, aquela pitada de direito, né, no seu dia. Nossas lives são todas as quintas, às 10 horas. Entre, comente, compartilhe, convide amigos, na qual esse conteúdo possa ser interessante também. Nosso objetivo aqui é compartilhar informações de qualidade, ok? E hoje, nossa live, ela será sobre contratação de funcionários. O custo invisível da contratação. Você não contratou, não, o funcionário ainda nem começou e você já está tendo prejuízo com ele por conta de erros praticados. Então, vou colocar aqui um passo a passo, vou colocar alguns erros que acontecem e, pasme, grandes empresas cometem, pequenas empresas cometem o mesmo erro, a mesma falha, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou começar contando uma história real que aconteceu e que por pouco virou um grande processo. Fui trabalhar numa empresa e o primeiro passo quando eu chego na empresa é analisar a convenção coletiva de trabalho. O que é a convenção coletiva? Aquela convenção que trata a categoria profissional, tem um sindicato, categoria profissional, tem um documento chamado convenção coletiva, que traz todas as regras daquela categoria, piso salarial, reajuste, benefícios, enfim, ali é a Bíblia, que junto com a CLT formam um conjunto, né, de direitos que aquela categoria profissional possui. Pois bem, essa pessoa, ela era do ramo alimentício. Porém, os funcionários, ela tinha motoristas contratados para realizar entregas em todo o estado de São Paulo. E aí nós temos um detalhe: na convenção coletiva dessa categoria profissional, se o funcionário exercesse atividade apenas na região de Campinas, seria a categoria da empresa, atividade preponderante. Por outro lado, se ele transportasse fora da cidade de Campinas, dentro do estado, ele teria que combinar direitos da categoria da empresa e também da categoria dos transportes. E a empresa não estava realizando esse pagamento. Porém, o funcionário, sabedor das regras, eles já sabiam disso. E eles já estavam articulando ali quem seria testemunha de quem numa eventual reclamação trabalhista, porque eles sabiam que o prejuízo que eles tinham era muito grande mês a mês. Imagina isso acumulado ao longo de 12 meses. Então, primeiro erro, não analisar a convenção coletiva da categoria profissional de forma adequada. Adequada é os pormenores, as entrelinhas, os detalhes. Você precisa de um profissional que tenha conhecimento, habilidade para isso. Aí a pessoa, a resposta que eu mais escuto é assim, coitado, né? O contador. Ah, mas o contador mandou isso. Gente, o contador, ele é uma pessoa terceirizada que você contratou. Então, você contratou um contador especialista na atividade que você realiza? Às vezes é um contador maravilhoso, só que ele trabalha com outro segmento. Ele não é segmentado. Então, nós precisamos cada vez mais de profissionais segmentados. Se você tem uma dor de cabeça, um mal-estar, você vai no clínico geral. Se você tem um problema, uma dor forte no estômago, você vai no clínico geral ou você vai procurar um especialista? Você quebrou o pé, você vai fazer uma cirurgia. Você procura o quê? Um clínico geral, um cirurgião geral, de pronto-socorro, ou você procura um especialista em pé? Esse é o conceito. Cada vez mais você precisa de profissionais segmentados e habilitados para fazer aquele trabalho. Caso contrário, o erro vai acontecer. Isso é óbvio. Não sejamos infantis. Vai acontecer. Pode acontecer na sua empresa. Ou você tem uma equipe muito especializada interna, que não é o caso. A maioria das empresas conta com serviços profissionais, porque a terceirização ela gera, além de outros benefícios, uma redução de custos. Então, sim, é um erro não analisar adequadamente a categoria é um erro primário que acontece com muita frequência, certo? Segundo erro, ao contratar, verifico o profissional. E aí tem aquela consultoria do bar que nós chamamos, né? Que o amigo do amigo falou que contratou através de MEI. MEI é para um serviço esporádico, extraordinário, específico para aquela categoria profissional. Não é o caso de uma pessoa que presta serviços com todas as características de um CLT para você. O MEI, ele tem que ser um serviço simplificado, tem um outro conceito. Então, quando você contrata mediante MEI, vai resolver o seu problema? No primeiro momento, sim. Por quê? Ele está ali todos os dias, presta o serviço para você, recebe mediante a emissão da nota fiscal do MEI, porém, aquela pessoa, ela tem todas as características de funcionário.
E quando você contrata ela como MEI, o que vai acontecer? Você vai contar com a sorte, você vai contar com o risco dessa pessoa não ingressar na Justiça do Trabalho pleiteando os direitos trabalhistas. Isso é fato que vai acontecer. Então, quando nós vamos colocar uma prestação de serviço contínua na empresa, mediante a contratação através de PJ, seja MEI ou um CNPJ comum, nós temos que analisar o tipo de serviço, a natureza, qual é o valor que vai ser pago. Então, são vários elementos, inclusive o erro na contratação CLT versus PJ é o número 1 no ranking dos 1.000 pedidos que estão elencados nas estatísticas emitidas no relatório de 2025, ano base 2025, emitido nesse ano de 2026 da Justiça do Trabalho. Então, nós temos que olhar para esse dado com muita atenção, porque é um erro que vai gerar, ou pode gerar com frequência, gera aí o risco para uma reclamatória trabalhista e para aquela insegurança. Então, você precisa ter uma garantia, pelo menos, quando a configuração é uma gestão de riscos, nós estamos buscando uma segurança jurídica, que é, no caso, a minha maior especialidade de trabalho nessa questão trabalhista, a gente buscar ter os elementos necessários jurídicos para tomadas de decisões fundamentadas. Então, contratação deve-se analisar todos os requisitos do artigo 3º da CLT, combinados com a convenção coletiva, versus a característica do PJ. E aí sim tomar a decisão qual seria o mais adequado, certo? Feito isso, próximo passo, jornada de trabalho. Antes mesmo de você contratar uma pessoa, eu falo que você tem que fazer um planejamento dessa vaga. Qual é o planejamento dessa vaga? Que tipo de trabalho essa pessoa vai realizar? Quantas horas são necessárias para ela realizar essa jornada? Vai ser por tempo integral? Vai ser por tempo parcial? Então, nós temos ali que estruturar. Por quê? Quando você inicia com esse funcionário, a probabilidade de você mudar fica mais difícil. É possível? É, mas é muito mais difícil. Até por questão de expectativa desse funcionário, porque se ele não aceita a mudança, como que você vai fazer num caso em que ocorre redução? Você tem que tomar providências, então analisar qual é a necessidade da vaga, quais são as atribuições desse cargo. Você, uma vez feito isso, você tem a jornada, esse cargo, ele é um auxiliar, um analista ou um especialista, já uma pessoa sênior ou um assistente. Então, qual a configuração? Para que eu possa, ao longo da manutenção desse contrato de trabalho, fazer as adequações. Ah, eu vou fazer, olha, você vai entrar como um assistente, eu vou te promover como um analista, eu vou te promover como um especialista. Então, tem essas possibilidades de mudança, entende? Então, esse também é um grande erro. Já contrato um analista, qual é o salário do analista? É muito maior. Eu tenho dentro de um quadro de salários. Ah, mas eu contratei uma analista e dentro do mercado de trabalho, naquele momento eu consegui com um valor extremamente reduzido, mas e a convenção coletiva, ela traz esse salário, qual é? Você está adequado com aquele profissional? Então, essas questões elas são muito relevantes no momento da contratação. Esse é o erro também muito comum que gera um prejuízo, porque mudar essa configuração, ela traz um transtorno muito grande e muitas vezes um prejuízo financeiro. Dito isso, algumas pessoas me perguntam assim, quando eu falo em custo jurídico, custo trabalhista, risco, prejuízo, mas quando? Quanto é? Quando você erra numa contratação, para você fazer o acerto, muitas vezes você tem que desligar essa pessoa. Se já estiver decorrido o período de experiência dela, você tem algumas rúbricas para pagamento que acabam gerando esse custo invisível na empresa. Por exemplo, uma contratação incorreta, para acertar, você vai analisar o quê? Pagamento de aviso prévio, a rescisão, que aí vem proporcional de férias, 13º, às vezes tem vencidas, enfim. Você precisa recolher os períodos, se ou for o caso, os 3 dozeavos, correspondente à lei do aviso prévio. Você tem que recolher a indenização dos 40% aplicada sobre o fundo de garantia. Então, às vezes a gente analisa o custo jurídico de uma empresa e analisa onde a gente pode ter cortes, você começa procurando os erros que foram cometidos na contratação, e às vezes a solução é uma dispensa. Então, para reduzir, você precisa daí ter esse gasto
que é significativo. Eu sei quanto vai pagar uma rescisão, eu sei que é caro, sei que custa no bolso e que dói. Isso é uma dor latente, que você vai sair do seu planejamento. Então, é importante, aí eu coloco aqui, né, eu falo que essa live, ela acaba valendo ouro, você seguir as informações, porque eu coloco isso na consultoria. Quando a gente vai analisar, o primeiro passo é o que já existe, que precisa ser resolvido. E o próximo passo é daqui para frente. O que eu não quero mais cometer de erros, de falhas, como que eu vou corrigir isso? Porque parece que a empresa, ela recebe o faturamento como se carregasse num balde. E o custo invisível, ele vai como se fosse uma carriola. Os carrinhos de pedreiro, entra com um balde e sai com um carrinho. Não vende. Aí o empresário não vê a cor do dinheiro. O empresário, ele se torna o funcionário mais caro da empresa. E aí fica muito difícil. Então eu vejo muitas vezes em empresas, e talvez você se identifique com o que eu estou falando, com uma situação em que o funcionário está bem e o empresário está quebrado. Funcionário para com o carrão e o empresário está ali com o dele, muitas vezes até financiado, numa situação cheia de dívida, refinanciou o carro para fazer a renegociação da empresa. Quem já passou por isso? É uma realidade. Eu vejo isso o tempo todo. Se você não passa por isso, põe as mãos para o céu e agradece, porque, infelizmente, muitos empresários passam por esse contexto. E então, a minha missão, o meu propósito é alertar e abrir os olhos para esse tipo de situação, para a gente reverter e passar a ter prosperidade, assertividade nas contratações, que é um primeiro canal de entrada dessa pessoa, fazer uma gestão. E aí, na gestão, muitas empresas contratam sem ter um RCC. O que é o RCC? É um documento que aqui nós chamamos de registro de cargos e competências. Cada funcionário tem que ter claro aquilo que ele vai fazer, certo? Ele vai entrar na empresa, o que ele vai fazer? Então, você coloca quais são as habilidades que ele tem que ter, você coloca as funções que ele vai desempenhar, tudo isso de uma maneira detalhada, e aí você faz um treinamento desse profissional. Então, eu vejo muitas contratações incorretas, que quando a gente analisa o segundo, o terceiro porquê daquela contratação, você percebe que foi um problema na gestão trabalhista, de RH mesmo, de dimensionar aquela atividade que a empresa realiza, aquela demanda necessária. E uma vez você tendo o registro de cargos e competências que aquele funcionário vai realizar, o próximo passo que eu vejo muito erro é o quê? Você não ter um contrato de trabalho adequado. O contrato de trabalho, ele vai trazer as tarefas que você vai realizar de uma maneira ampla, registrando a sua função, quais são as atividades daquela função. Aí você verifica lá o Código Brasileiro de Ocupações, traz a ocupação, que está vinculado também no E-Social. Ali você vai descrever isso adequadamente no seu contrato. Seu contrato ele vai prever possibilidades, por exemplo, de advertência, de suspensão, de demissão por justa causa. Ele vai prever quais são as responsabilidades de zelo e cuidado com equipamentos, com acessórios, enfim, com uma série de responsabilidades que ele assume na empresa. Então, você tem esse documento no seu contrato de trabalho, toda a documentação, os riscos que ele assume, a responsabilidade em relação àquele equipamento. Quando eu falo riscos e responsabilidade, gente, eu não estou falando risco do negócio. Às vezes a pessoa fala o risco do negócio é do empresário. Sem dúvida. Mas se eu entregar um notebook para ele trabalhar, ele tem que me entregar aquele notebook em condições adequadas de uso. Sem avaria, sem quebra, sem perder, enfim, ele tem que dar conta desse equipamento em condições adequadas de uso, da forma como eu entreguei. Então, nessas condições, eu pergunto: você tem um regimento interno em que você tem, ao contratar, todas essas informações? Porque o seu contrato de trabalho não pode ser aquele contrato de uma página que vem do sistema da contabilidade. Não pode. Sua empresa merece mais que isso, merece uma proteção. Você já fez desconto de multas de trânsito do seu funcionário? Você já fez desconto de um equipamento, uma manutenção de um equipamento que ele quebrou? Uma multa que ele gerou por desídia no trabalho? Você já fez uma dispensa por justa causa, com segurança, totalmente fundamentado? Se as respostas a essas perguntas for não, com certeza você está precisando de aprofundar essa análise
Talvez até vou colocar uma situação aqui agora. Vou pedir para minha equipe colocar um link abaixo dessa live, se você quiser um diagnóstico gratuito. Vou te cobrar para fazer isso. Faça um diagnóstico da tua empresa com as informações para você saber o cenário em que você está e o que você pode ter em aberto, pode ter de melhoria, certo? Dando continuidade aqui, o que que nós temos? Então, a gente vê um empresário extremamente despreparado e cometendo muitos erros. E aí a gente volta para a questão da contratação, as respostas que eu tenho são sempre as mesmas: responsabilidade da contabilidade, a pessoa do RH não é preparada. Então, vamos preparar, porque quando você tem um custo, um problema processual, e a gente dilui esse valor no tempo, é muito dinheiro. No ano de 2025, a Justiça do Trabalho transmitiu só para reclamantes, sem contar guias, tributos, custas, questões previdenciárias, outros, né? Outras rúbricas que não o valor que saiu da empresa e foi para o reclamante, 56 bilhões de reais. Se esse número não é significativo para você, para mim é assustador. É muita coisa. Então, quem diz que a Justiça do Trabalho não funciona, os processos diminuíram muito, o juiz mudou a visão, o juiz não tem que mudar a visão, ele tem que aplicar a lei. E ele aplica. Então, eu não vou entrar aqui em ativismo jurídico, enfim, questões, né, relacionadas aí ao judiciário, que eu vejo que não é o objetivo, o meu objetivo aqui, nem o objetivo dessa live. Meu objetivo é gerar consciência, trazer essa responsabilidade para você, que você tenha esse conhecimento. Tendo conhecimento, mensurando esse custo, você consegue tomar as decisões da forma que você quiser, da forma que melhor lhe convier dentro do cenário da sua empresa. Mas é importante ter essa informação. E aí, então, eu trago esse resumo para vocês e já trago um convite. E se essa live fez sentido para você, se você entendeu que o conteúdo aqui é relevante, eu pediria para divulgar, curte esse material, faz muito sentido para nós. A gente divulga o trabalho aqui. A próxima live de direito empresarial trabalhista, que é a nossa pitada empresarial, ela será na próxima quinta-feira, certo? Às 10 horas. E o tema vai ser um tema polêmico, eu só estou pondo o dedo na ferida. O tema vai ser salário, remuneração e comissão. Você tem dúvidas sobre esse tema? Eu acredito que vai ser interessante. Por quê? Vai ser um debate aqui, vai ser uma apresentação de argumentos. Eu vou trazer um caso, vou assumir esse compromisso com a minha audiência. Eu vou trazer um caso real de condenação onde houve mistura dessas rúbricas. As pessoas entenderam que era prêmio, mas na verdade era comissão, levou na Justiça do Trabalho. Eu vou pesquisar isso para vocês, eu vou trazer um caso. E eu quero demonstrar quanto esse processo era em termos de pagamentos e quanto ele se tornou em processo judicial, tá? E a gente vai fazer essa análise aqui junto. Nessa live eu vou apresentar esses tópicos para vocês. Vai ser muito interessante, muito enriquecedor. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.